Deixa eu passar para o Alexandre, porque o Piotr fez menção à carta de Donald Trump lá do dia 9 de julho, e né, no primeiro, não é nem no primeiro parágrafo, é no primeiro parágrafo, mas na primeira linha ele cita, eu vou trazer, porque ele diz o seguinte, aspas, para essa carta que foi endereçada ao presidente Lula. Tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria de outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E aí, no segundo parágrafo, ele fala das tarifas de 50%. Então, está no primeiro parágrafo, na primeira linha, o nome de Jair Bolsonaro. Então, estão fingindo que não sabem, que já tem a exposição das questões a serem discutidas. Trump botou a tarifa e disse, olha, essa tarifa é porque vocês estão perseguindo injustamente meu amigo Bolsonaro, estão fazendo um julgamento de ficção, de teatro, né? Precisa ter anistia, né? E aí ele ainda vê o Celso Amorim atrás do Xi Jinping lá naquele palanque cheio de ditadores. Aliás, a Dilma está lá também, está atrás do Putin. O Putin está à direita do Xi Jinping e a Dilma está atrás. Estão lá, né? O indiano não está. O indiano foi para a reunião anterior, que se tratava de assuntos econômicos, mas caiu fora depois, né? Então, como Augusto notou, esse não é um empurrão. Está aí, tá ali o barbudinho, né, atrás, que é o que faz a cabeça do Lula em política externa. Essa aí não é a Dilma, mas ela está um pouquinho escondida aí, logo mais atrás, né? Então, ele faz a cabeça do Lula e o Lula gosta. Ele faz isso no outro governo, quando ele foi chanceler. Ele me deu uma entrevista, eu perguntei como é que o Zelaya bota as botas em cima da mesa na Embaixada Brasileira, converte a Embaixada Brasileira num diretório político. Não, mas ele tem toda a razão. A coisa vem de longe, né? Eu não sei se ele chegou a ser candidato, ele falou em ser candidato no Rio de Janeiro, viu que não ia ter voto. Mas, enfim, estava lá, representando o Brasil, como o Alckmin foi representar o Brasil lá naquela reunião de já extintos líderes terroristas lá no Irã, na posse do novo presidente do Irã. Mas está posta à mesa, a negociação está posta à mesa. Então, olha, esse julgamento fajuto, né, a necessidade de anistia de toda essa gente injustiçada também, que já está pagando muito, né, já teve morto, tem gente que chora até hoje, famílias. Pegou quantas famílias? Mais de 1.000 famílias, né, que estão sem a mãe, sem o pai, porque fizeram uma manifestação. O direito de manifestação acabou. Não, vamos pegar quem quebrou, quem deteriorou o patrimônio público, mas fizeram daí E o Trump sabe disso, né? Então, botou o bode na sala e disse, olha, vamos conversar. Vocês estão... Falar em bode, vocês são uma ovelha desgarrada do Ocidente. Vocês querem ir embora, querem abandonar a cultura judaico-cristã. Isso fica muito claro quando o governo brasileiro apoia o Hamas e adere expressamente o objetivo do Hamas, que é dar a solução final para o problema judeu. É uma continuação da Alemanha de outros tempos, né? Tem que eliminar. A única condição é eliminar Israel do mapa. E o Brasil está do lado, está contra a civilização ocidental, judaico-cristã, com democracia grega, filósofos gregos, e contra o direito romano, muito expressamente, porque aqui a gente não está seguindo o devido processo legal, o amplo direito de defesa, o juízo natural, a aberração de a vítima ser o julgador, né? São coisas incríveis. A Ana Paula tem razão quando fala isso é julgamento ou é inquisição, né? Basta a gente examinar o que está acontecendo. Então, está posta na mesa. E não é uma mesa de tomar uma cervejinha para resolver na base da cervejinha. Isso não existe, é uma coisa séria, né? Não é uma questão de puerilidade, como escreveu o Gonê.
né, tem que ter maturidade para resolver isso. Augusto, quer complementar antes de eu passar para Não, é só comentar que eu já contei aqui a minha história da viagem com o Alckmin, com Celso Amorim. Eu não posso confiar, o Alexandre falou agora, né, tomando uma cervejinha. Não. Ele toma leite. Eu não posso confiar em quem, numa viagem internacional dessas, troca champanhe por leite, usa um pijama verde e pantufas. Esse tipo de figura não negocia nada, porque já é ridículo. E ele vai lá fazer o quê? E o Alexandre lembrou um grande episódio, eu não me lembro o ano, viu, Alexandre? Do Zelaya. O Manuel Zelaya, ele foi deposto em Honduras por vias normais, constitucionais. O Chávez, que ainda mandava ali no Lula, estava vivo, e ele convenceu o Lula a entrar nessa. E não, tem que ser o Manuel Zelaya, que era um chapéu sem cabeça embaixo, né? Andava o tempo todo com aquele chapéu. E com a mulher dele, que depois se elegeria presidente. Em Honduras também é complicado. O Zelaya não tinha para onde ir. Ele entrou em Honduras, não tinha ninguém apoiando. Ele foi para a embaixada brasileira e transformou na pensão do Zelaya. Isso aí. Eles dormiam ali, ficaram dias, lá até que saíram, por ordem do Chávez. Certo, Alexandre? Certo, e com apoio do Celso Amorim, total apoio do Celso Amorim. Deixa eu passar para a Ana, enquanto o Augusto comentava, a gente resgatou a foto desse desfile oficial em Pequim, né, que é muita gente, são muitos ditadores, autocratas, aí essa foto oficial com o Xi Jinping no meio, ao lado da mulher, e aí tem o Celso Amorim, que a gente deu um zoom naquela outra foto enquanto o Alexandre comentava, e a Dilma Rousseff também está ali numa das fileiras, mas é muita gente, esse é o Celso Amorim. E tem do outro lado está a Dilma Rousseff, que é presidente do Banco dos BRICS, que também participou aí desse desfile, dessa parada militar em Pequim, Ana. E veja bem, Paula, esse evento que deveria, na verdade, estar enaltecendo os americanos, né? Já que estavam falando da vitória da Segunda Guerra, esse evento foi comentado aqui nos Estados Unidos por Donald Trump de maneira enfática. Ele foi bastante incisivo e disse: eu entendi o recado. Disse assim mesmo, eu entendi o recado, eu sei o que eles quiseram, qual foi a mensagem foi recebida. Bom, enfim, vocês sabem como Donald Trump, às vezes, Donald Trump, quando fala pouco e entra num silêncio, é pior do que quando ele fala muito. Agora, sobre o Alckmin, continuar tentando negociar tarifas com os Estados Unidos é a piada do ano, porque a foto do Alckmin no parlamento iraniano, enquanto os políticos iranianos gritavam morte à América, essa foto, eu garanto para vocês, mais de uma pessoa do governo americano, interlocutores do governo americano, senadores, várias pessoas já me disseram que essa foto é famosa em Washington. E agora essa pessoa que vai negociar tarifas com os Estados Unidos, e depois dessa foto com o Brasil mandando representante ali junto aos ditadores, Paula, eu só queria trazer uma coisa. O Alckmin completamente desconectado, como vocês falaram da carta do Donald Trump no dia 9 de julho, primeiro parágrafo, as primeiras frases, muito claro que tem a ver sim com o julgamento do presidente Bolsonaro. Eu queria trazer mais uma vez um tweet do Peter Navarro, que é o czar, que é o homem das tarifas, o braço direito de Donald Trump em relação às tarifas. É por ele, por Peter Navarro, que todos os assuntos tarifários eles são passados. E ele tuitou isso, se eu não me engano, não sei se a data está ali, deixa eu ver aqui, foi dia 5 de... Não, perdão. Enfim, ele tuitou isso no final de agosto. Vou pegar aqui direitinho para falar bem direitinho para vocês. Ele tuitou isso no dia 19 de agosto. E ali ele fala: para alívio cômico, acesse o Substack, que é, né, uma plataforma de artigos,
e baixe o panfleto lobista de Washington, gabando-se para os brasileiros de que conseguiriam pressionar a Casa Branca e reduzir tarifas. Memorando aí para a empresa, e marcou a empresa. E aí ele diz: você nunca vai aparecer na minha porta da Casa Branca. Não quero tropeçar na sua gosma. E aí o final: libertem Jair Bolsonaro. Free Jair Bolsonaro. O homem das tarifas de Donald Trump, o cérebro das tarifas de Donald Trump, dizendo: libertem Jair Bolsonaro. E aí o Alckmin diz que o julgamento de Bolsonaro não tem nada, não deve ser usado como moeda de troca. Olha, todas as cartas estão na mesa, absolutamente todas as cartas estão na mesa, e mais uma, que foi colocada por Donald Trump em uma entrevista. Basta Lula me ligar. E nós, quem sabe, acertamos as coisas. Mas nem isso o Lula foi capaz de fazer. Ana, acho que todas as respostas estão mesmo naquela carta do dia 9 de julho, porque se nós lermos o último parágrafo, diz o seguinte, está aqui o caminho, né? Se o senhor desejar abrir seus mercados comerciais, até agora fechados, para os Estados Unidos e eliminar suas tarifas políticas não tarifárias e barreiras comerciais, nós poderemos, talvez, considerar um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo do relacionamento com o seu país. O senhor nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Muito obrigado por sua atenção a este assunto. Assinado Donald Trump lá no dia 9 de julho. Agora, é normal alguém mandar o Geraldo Alckmin ficar sentado ao lado de representantes de 4 grupos terroristas? Não, não é. Não é normal. É da estupidez elevada à enésima potência. E agora ele quer se entender com o presidente americano. É por isso que não atende os telefonemas dele, como diz o Lula. Ele está à disposição dos interlocutores 24 horas por dia, só que não há interlocutores.